Salve pessoal, sejam bem-vindos ao episódio de hoje do Outcast. Isso aí, hoje nós estamos aqui com o Ulisses 6. Fala, Ulisses, tudo bom? Fala, galera. Cara, muito feliz em estar aqui. Agradeço o convite. A satisfação é nossa estar recebendo você. Pô, a gente que agradece, meu. O nosso primeiro convidado tinha que ser você. Tipo, literalmente tinha que ser você, ninguém aceitava. Mas, não, falando sério, é muito legal estar conversando aqui com você hoje, uma pessoa, né, que saiu de uma certa estabilidade, de um trabalho aos 27, né, pra Isso. correr atrás desse sonho de viver de música. E é muito legal ter exemplos de pessoas que conseguem fazer isso. Então, meu, muito legal conversar com você. Vamos chegar já nessa parte, mas queria começar te perguntando, assim, o seu primeiro contato com a música, qual que foram as suas influências, como que foi essa parte? Cara, vai O longe começo ali. da sua história. Eu lembro, assim, de pequeno, assim, talvez com 4, 5 anos, assim, de pegar as panelas da minha mãe, colocar assim e ficar batucando, saca? Tipo, já tava no Então, acho que esse é o primeiro contato. Depois foi algo que ficou dormindo ali. Mas eu sempre tive muito contato em ouvir músicas, né? Uhum. Então, minha mãe ouvia muito rádio, ouvia Rádio Cidade na época. A Rádio Cidade Alfa. seria a Alfa FM de hoje, eu ia perguntar Isso. Aham. Isso. E foi lá que eu vi algumas coisas, porque assim, o rock teve presente muito nos anos 70 e 80, no pop, né? Uhum. Então o pop era baseado no rock, via de regra, né? Tinha os elementos de soul, disco, que vieram nos anos 70 e tal, mas via de regra, a gente pode dizer isso. Então, eu já ouvia rock e não sabia, né? Então, mas aí adormeceu um pouquinho, eu caí de pequeno, assim, eu lembro de desenhar, de olhar assim, desenhar, gostava de desenhar carro, caminhão, enfim, Uhum. outra história. Um viés artístico, É, né? tinha Mas um- ali vamos dizer assim, que pegou forte mesmo, assim, posso dizer que foi pelos 12 anos, 12, 13 anos, que eu comecei a conhecer bandas de rock, muito influenciado também por um dos meus irmãos mais velhos, que já ouvia Van Halen, Iron Maiden, AC/DC, e aí eu fui, pô, com certeza, e até hoje é uma das minhas bandas de cabeceira. E fui indo, fui conhecendo, né? Então, o interesse pela guitarra veio depois, apesar de já ter um violão desde criança também. Meu pai me deu um violão, um Delvecchio de criança. Ah, o seu pai ou sua mãe, alguém da sua família tocava instrumentos também? Não. Teve esse meu irmão, veio me apresentando rock, e um mais velho também, que na adolescência deles, eles tocavam. Uhum. Mas de seguir carreira, de estar na Foi mais profissão. passageiro no caso deles, né? Isso. Foi aquela coisa de adolescente que aprende a tocar. Aham, e sim, eu sou de vai ser formar rockstar. banda, mas não segue, né? Então, foi nessa pegada aí. Então, Foi acho trocando que- os batuques É, das foi- panelas lá Os pelo... irmãos dele foi igual, eu tive Caso. banda pra tocar em festival do curso de inglês. Então, essa pegada. eu acho que quem foi desbravando mesmo esse caminho aí fui eu. Quem desbravou, né? Tá Uhum. desbravando ainda. Sensacional. Bacana. E quando você começou, assim, a tocar, você já tinha meio que esse sonho de viver disso? No começo era mais um hobby, né? Mais relacionado à música, como que Cara, era? é aquele sonho de adolescente, mas não tinha esquematizado, eu quero viver de música. Não era uma coisa próxima, eu queria assim, ser um rockstar, plano, entendeu? Aham, sim. Queria ser rockstar, entendeu? Então, assim, eu posso dizer assim, o álbum que me fez tocar guitarra foi quando eu já conhecia o Iron, já conhecia Bon Jovi, já conhecia Van Halen, mas o que fez eu, assim, tipo, legal, quero aprender a tocar guitarra. Foi quando eu vi numa fita cassete ainda o Appetite, do Guns. Sim. Aí eu ouvi e falei, puta, cara, som diferente, mano. Aham. Né? Tinha uma Diferente de tudo que eu agressividade já... no começo do Guns, impressionante, né? Não é aquela agressividade de metal extremo, mas Isso. tinha Um né, espírito de rebeldia no Diferente. som, Sim, assim. eu É falei- tanto que eles se destacaram por essa identidade, né? Que Exato. diferenciava um pouco E aí eu falei, cara, quero aprender a tocar guitarra. Quero aprender. Tinha o violão em casa, mas não, quero... Comprar uma né? cartola também? Então, é engraçado. Foi uma fase assim, depois, o que veio em cima disso, depois de uns 2 anos. Eu lembro de ter gravado o Rock in Rio, do Guns, 91, isso. A gente tá falando 91.
Não 2003 ou 2017, eu acho que eles vieram, não lembro agora, 2015. Eu sei que teve. Nossa, um abismo de Nossa, distância sim, entre uma sim, performance e sim. outra, né? Mas o de 91, que eles estavam meio parados. Se eu não me engano, do que eu já li, o Rock in Rio parece que foi o primeiro show deles que eles fizeram voltando. Eles estavam há um tempo sem. Aham. Eles Mas ainda mesmos. pegou uma Eles... show fase muito boa, grande. que foi mais ou menos nessa época que eles lançaram You Could Be Mine, que virou a trilha sonora Foi essa pegada. Senador, né? Meses depois, eles lançaram o Use Your Illusion. Então era uma época que, assim, eu chegava da escola e via praticamente todo dia, isso em 91, né? Todo dia o que eu gravei do Rock in Rio, que foi eles tocaram 2 dias, 20 e 23, eu assisti no dia 20. Aham. Todo dia. Aí, à medida que foi indo, eu fui conhecendo, já tava me interessando na época por bandas de thrash, na pegada do Metallica, do Megadeth, Uhum. mais técnico, assim. E aí fui vindo, assim, coisas mais pesadas. Você chegou a tocar, inclusive, com bandas de death metal, né? Toquei num Testament cover, né? Aham. Então, que é Incrível, trash né? da A Bay gente tava falando Area. isso aqui antes Sim. do começo, É mas trash eu fiquei da Bay maluco Area, aqui. né? Da Bay Area e tal. Mas teve uma fase que eles flertaram com o death metal, né? Aham. Mas roots ali é trash, né? Na veia. Sim. E aí sim, aí depois nessa fase 92, 93, eu lembro de ouvir todo dia, aí passei a ouvir todo dia Kiss e Alice in Chains. Aí foi vindo. Alice in Meu, Chains, eu tive uma isso- fase de gostar uma das bastante melhores bandas também. da década de 90. Isso sem dúvida alguma. mesclando, gosto muito, cara. O Alice in Chains, eu não aceito eles meio como grunge, assim, saca? Uhum. Eu também É que eles foram no pacote, entendeu? Tipo, por conta da geração, da exatamente, época, né? das bandas e tal, foram no pacote. É verdade. Mas eles têm Mas- um som muito único, né? É. O vocal casado, assim, é uma coisa que As parece vozes, predestinada, o trabalho né? Os de dois. vozes eu gosto daquela pegada da guitarra mais sabazona, bem tétrica, assim, Aham, sabe? Nossa. E muito bom, muito bom. E assim, e aí esse pano de fundo para outras bandas. Metallica tava ali, Megadeth, que é banda de cabeceira hoje pra mim, que eu gosto Aham. muito, assim. E gosto, né, dessa pegada de você tocar um som pesado e técnico, mais técnico, assim. Então, acho que Muito legal. Bacana. fui crescendo trabalhando nessa fonte. Mas sem muito radicalismo, assim, do tipo, mano, metal, Só isso, até... né? Não, sempre... Apesar da época de ouvir hard, heavy, um pouco mais ali. Né? Você Então, faz aquele show, aí você chega em casa e fala, agora eu vou colocar um Vinícius de Moraes, um Frank Sinatra, que na vai época não, relaxar. na época não. E aliás, até hoje não é tanto assim, mas você tem um momento que eu gosto de ouvir, né? Tanto que Uhum. nos trabalhos que eu tive, o que eu aprendi muito sobre, que eu fiz antes de trabalhar com música, né? Eu aprendi muito, e foi aí que eu aprendi a ouvir mais detalhadamente jazz e música clássica. E o world music também. Eu ia te perguntar isso sobre a demanda que os alunos foram colocando, né? Porque eles chegam com Sim. certeza com influências, aí falam, eu quero aprender, não sei, sei lá, por Sim. exemplo, o próprio Sim. Vinícius de Moraes. Aí você fala, pô, é uma coisa que não tá dentro tanto da minha É, realidade. Né? Hoje em dia, no começo, E aí é um quando- aprendizado mútuo, né? quando você está começando a dar aula, que as pessoas não te conhecem muito, e você tá dando aula numa escola, aparece de tudo. assim. Aham. Uhum. Somente curso livre, tudo, né? Você não comecei a dar aula, vou começar a dar aula num curso regular que tem... Não, é um curso livre, então as pessoas vêm e vêm com aquela vontade de tocar as músicas que gostam. Sim. Você ouve, e até hoje eu gosto de trabalhar com isso, né? Na minha escola, tudo, a gente tem uma metodologia, mas assim, o que faz a pessoa chegar até a escola e falar, quero fazer aula, é porque, eu quero tocar um estilo, quero tocar as músicas que É eu o gosto gosto. dela, né? Então aí em cima, isso é a porta de entrada pra quê? Pra que você coloque o material, coloque música, ensine ela a tocar o que ela gosta, e aí você abre a perspectiva dela musical. Legal. Legal, a gente já sabe tocar isso aqui. Aham. Mas vamos trabalhar outras coisas? Tem outros elementos. Tem um dedilhado diferente, tem um ritmo diferente. Vamos trabalhar isso aqui? Vamos melhorar isso aqui agora? Vamos evoluir? Isso é bacana, Muito assim, pra legal. você como professor, né, tecnicamente, porque acaba você tendo que pesquisar outros ritmos que às vezes não Sim, são tão à tua sim, e... sim. Isso- E eu acho o mais importante assim. E aí Agora, depois você como que apresenta professor, a sua bagagem pra É. eles, né? como As suas professor, influências. assim, o que eu gosto não é uma receita de bolo, assim, nesse caso. Você aprende com o aluno também. Com certeza. Porque você, para mim, principalmente para mim, é um desafio ajudar o aluno a estudar e aprender e assimilar. Uhum. Uhum. Né? Então, às vezes eu abraço algumas causas, assim, né? De Aham. crianças que vêm toda, tipo, dispersa, ou vêm catimba a aula, faz aquela catimba argentina na aula.
Né? E falei, tá bom, mas e aí, o que a gente pode puxar daí? O que a gente pode trabalhar, entendeu? Então, Não, legal, exige um processo assim, você vai se reinventando, né? Sim. eu acho que é conforme o tempo vai importante isso, passando. porque até o lance de geração, né? Aham. Então, em várias fases, né? Então, são 16 anos que eu tô lecionando, dando aula, ministrando aulas, enfim. E é uma geração, né? Se a gente pensar que uma geração é 15 anos, mas dentro desses 15 anos, 16 anos, você tem vários... por exemplo, tem classe social, você tem perspectiva, você tem público, Sim. né? Então, um público que gosta de uma determinada um estilo musical, faixa etária, ou... Enfim, você tem vários micro Aham. Subdivisões. subdivisões sim, que você vários nichos, assim, né? E mais a personalidade de cada um, a maneira que cada um se mira. Então, de repente, você se concentrar naquilo que a pessoa está tocando, você acaba estudando um pouco a pessoa do tipo lado tem uma emocional, tendência a lado repetir e isso, tem um né? lance do professor com os mais, até do professor de música, muitas vezes acaba sendo psicólogo também, né? Entre aspas, né? Porque É verdade, quando eu fiz aula de violão, assim, eu via, sempre tive essa admiração por pessoas, claro, quando eu tenho alguma afinidade, né, que estão na posição de mestre, assim, eu gosto de trocar uma ideia, imagino que os alunos também gostam de fazer isso. e chega assim, putz, hoje eu não tô legal, passei por isso, aí você acaba ouvindo a pessoa e Sim. às vezes você não fala nada, às vezes só a pessoa de contar aquilo já fica melhor, pô, vamos tocar agora, e toca melhor. E aí já toca logo aquela música que É. deixa ele com sangue Mesmo nos porque eu não olhos, tenho né? conhecimento técnico pra ser psicólogo, mas assim, você pode ajudar, né, conversando com a pessoa e Só de abrindo, ouvir, né, dar uma atenção, sem dúvida. entendeu? Então faz parte do trabalho. E essa parte de dar aula é muito legal, né? Assim, de tipo, você ajudar uma pessoa, às vezes até a identificar mais o gosto dela e tudo. Imagino que é uma coisa que deve dar uma satisfação bacana, Sim, né? eu acho importante abrir horizontes também, Sim. entendeu? Então dentro sim. daquilo que a pessoa gosta, você apresenta alguma coisa que possa fazer ela expandir. Sim. A ideia, Isso, entendeu? que tem, isso, imagino, sei lá, que tem aquele gênero que ela gosta, mas que apresente influências de um outro gênero, e aos poucos você vai... Vai Porque descobrindo é o gosto uma- dela mesmo, né? E isso é uma natureza, acho que de quase qualquer pessoa Até ficar porque meio tem preso na muitos bolha. sons, muitos estilos que são mais restritos, assim, que a pessoa às vezes vai gostar se tiver um Exato. acesso, mas nunca vai ter. Exato. Né? A gente Exato. fica infelizmente preso à bolha, assim, tem tanta coisa no mundo, sei lá, tem uma banda de bossa nova na Finlândia. É. E pra isso você precisa experimentar, ouvir pra ver se de E se a repente gente, e se a gente você, pensar que você hoje, curte ou se a não. gente pensar assim, vai, é difícil, é ruim, eu não gosto de generalizar, mas 95% da música boa hoje, porque tem música boa, tem bandas autorais, cantores, Mas hoje a cantoras parada boas. comercial tomou conta, né? Então, nicho, né? A Sim. música boa ficou em nicho. Aham, é verdade. Porque antes você tinha uma certa relação disso de ser nivelado por cima. Uhum, Não é assim. Já há um bom tempo não é assim, né? Na é verdade. verdade. Já há um Um bom processo tempo. gradativo de degradação. Né? Então... E esse também é assunto para... É uma E a reflexão, é verdade. Entendeu? Então, é Mas é cultural, uma coisa que eu penso muito sobre. enfim, é de geração ou não é de geração, isso vai... Assunto É longo, complexo, cara. é Assunto verdade. longo. Eu acho que o importante é o seguinte, e isso até o Chris comenta, né, da banda, Chris and Rocks. Podemos chamar ele um dia É, aqui. ele inclusive. é fundador da banda? Ele é o fundador? Um dos fundadores. Cara, isso aí ele achou legal ele vir contar essa história aqui. é? Mas ele faz parte da formação original. Legal. Mas ele ó. faz parte da formação Vocês original. já pegaram um gatilho aí já pra tem- quando já tem um vier o gancho. Chris Mas é aqui, legal né? que ele conta essa história, ele mesmo conta essa história, isso é legal. Pô, Muito bom. bacana. Mas ele fala, cara, as pessoas, não é que as pessoas não gostam ou não consomem mais porque não gostam, elas simplesmente não conhecem. Isso ele fala muito e eu concordo bastante. Por isso que eu tô frisando isso. Porque, o mídia porque não tá social nem na joga prateleira assim pra você ver, entendeu? Então você fala assim, a internet democratizou. Isso também ele fala, eu então, concordo. isso Democratizou, é verdade. Mas se você não souber o nome da banda, você não consegue chegar na banda. Você é conduzido a procurar pelo comercial, as promoções, os Exatamente. comerciais. E, É sempre... e os serviços de streaming, eles oferecem, tudo bem, você consegue ver estilos parecidos. Mas, cara, tem muita coisa que não aparece. E se você chegar e abrir o YouTube logo de cara, vai estar o quê? Não ser vai só aparecer. coisa comercial, Exatamente. contemporânea, né? É Você engraçado, consegue né? assim, você consegue entrar em nichos, conhecer gente, entrar em blogs, e aí sim você consegue, mas você tem que garimpar, entendeu? E É um demanda trabalho- uma orientação. Você né? tem Não um como um cara acesso à do nada informação chegar ali, isso. mas não é um processo tão natural pra quem É. tá usando, né? É É. engraçado pensar isso, porque é uma
Dá uma É, democratização. Eu acho que isso dá democratizada, pra melhorar né? Mas- bastante ainda, esse lance. É, verdade. Esse lance pode e acho que deve melhorar bastante. É legal que a escola de música é uma baita inspiração, não só na questão técnica, mas para, como você falou, que você insere isso no seu trabalho, abrir os horizontes mesmo, Sim. né? Muito legal. Sim, eu acho, desde quando eu pensei no projeto pra escola, ou pensava em um projeto ainda, tipo, vinha a ideia, quem sabe se eu conseguisse ter uma escola um dia e tal. Era exatamente trabalhar pontos que a gente pudesse desenvolver. O seguinte, é importante, é uma instituição, você precisa fazer a coisa girar financeiramente, mas trabalhar a parte cultural sim também, entendeu? Você agregar os dois e trabalhar a parte assim, não é só ter o volume do aluno, passar a coisa e tipo, estuda aí e acabou. Não, é exatamente ter esse cuidado de extrair o melhor do aluno e essa parte de formação, porque a gente trabalha com formação de pessoas também, então não são só aquelas aulinhas de violão, entendeu? Sim, não é uma coisa Tem fria. assim. muita gente claro, fala- a sua escola é reconhecida, me perdoa por não saber falar o nome específico, mas ela recebeu um certificado recentemente, né? Não, a gente tem a certificação nos nossos cursos, a gente tem cursos que a pessoa consegue a certificação internacional através pela Rock School Brasil, Rock School Brasil. junto à RESL Awards, de Londres, né? Então, ela é uma instituição, né, a Rock School, na qual ela tem esses cursos. Então, vamos lá: guitarra, violão, canto, bateria, teclado, baixo. Parece que entrou a grade de violino agora, piano, teoria musical. E tem cursos específicos para crianças e para os adultos, né, para adolescentes e adultos. Então, você tem um programa ali, quem entra na escola, você tem a opção de entrar e fazer essa graduação, estudar para essa certificação direto ou não, né? Você pode entrar, começa estudando com a gente vai apresentando, vai conversando, se interessou, a gente direciona para É isso. igual Cambridge no curso de inglês, né? Mais ou menos isso, que o Instituto de Cambridge tem lá certificado. Entendeu? Né? Mas é muito legal, porque cara, é fantástico isso, porque pensa assim, você tem um órgão que está em mais de 60 países e tem o ok, né, o aval de várias instituições reguladoras de educação musical, de educação, né, de ensino no mundo inteiro. Não, isso é fantástico. Tecnicamente, academicamente Sim, falando, sim, sim. incrível, A escola é em Sorocaba, né? Em Sorocaba. Como que é o Instagram? O Instagram, a gente tá. Você consegue. Espaço Musical Arte e Vida, você encontra. Tudo junto, assim. Ah, bacana. Aí encontra o pessoal Musical Arte seguir, e ó. Vida, ó, pessoal. Vocês que estão entrando Acessem agora lá, na conheçam lá. música, Isso. É isso principalmente aí. a galera lá de Sorocaba. E eu ia até perguntar um pouquinho mais desse processo assim, da sua mudança, né? De você trabalhava. Com o que você trabalhava mesmo? Desculpa, antes da parte da música? Eu trabalhei em alguns. Trabalhou bastante. Vamos lá. Então, voltando ali na adolescência, eu tocava guitarra, mas tocava guitarra, eu brincava, tocar por hobby, Aham. né? Eu tinha aquela vontade, mas os anos 90 tinha ainda aquela dificuldade muito grande. Se hoje todo mundo acha difícil, né? E realmente tem suas dificuldades, mas nos anos 90 era um pouquinho mais, assim. Temos de vitrine, acesso, né? Assim, tem prós e contras. Uhum. Isso, mudaram-se as dificuldades. Exatamente, né? tem algum lado, tem algumas partes, vamos dizer assim, alguns tópicos ou umas citações muito boas dos anos 90. E uma delas eu posso dizer, assim, que é legal a gente mencionar, que assim, o pessoal, o público, né, a galera, eles buscavam mais som autoral. Eles eram mais curiosos em conhecer bandas autorais. Uma Eu acho que tendência isso- oposta ao que é hoje. Eu né? acho isso, porque eu acho que, de verdade, assim, isso a gente comenta, conversa, esse lance de não ter essa renovação, de ficar muitas vezes segurando num ponto, isso acaba levando É um atraso um artístico, estilo, né? não vou dizer que leva pra sepultura, Uhum. sem fazer o, né, enfim, leva pro Não, literalmente pra banda Sepultura, né? Que é ótimo, leva por pro sinal. fim, não vai ter pro fim porque você vai ter sempre um público fiel, isso não vai dizer É morreu, mais confortável, entre Mas Mas conforme o sim, tempo passa, talvez. cada vez menor. né? renovar, entendeu? Vai ficar, sei lá, sabe aqueles body de terceira idade? Sim.
E isso A se gente dá... via os meus avós, tempos os da seus brilhantina, bisavós. né? Sim. Exatamente, então, vai ficar o bailão rock, assim, essas coisas, né? É verdade, é verdade. Entendeu? Então, Mas isso eu acho que infelizmente, é uma tendência artística como um todo, né? Até cinema. Você vê que a velocidade de remake que o pessoal tá faz... maior, tá muito É grande. verdade. Meu, os muito caras grande. lançaram Esquadrão Suicida e foi um fiasco. 2 anos depois, os caras lançam outro. E a mística de esperar o lançamento entre um filme e outro, a galera nem pensa nisso, né? E é só comércio. A galera vai no cinema, vai lá e compra o balde de pipoca do Esquadrão Suicida pra postar no Instagram. E, né? Séries também, remake de séries. Sim, Nossa. né? Séries que eu via na minha infância lá que eu gostava, eu falei, nossa, mas tá tendo remake desse? Tipo, MacGyver? É, tá e não tendo só remake, quem mais? remake, eles Nossa, fizeram Magnum, Magnum de volta. Magnum. É. Super máquina. Máquina. Tá no geral, música pop também. Você pega Mais do que- muitos artistas, assim, você tá tendo regravações de clássicos, mas tá muito. Parece que o mundo tá virando cover. Mais do que Verdade. nunca nada se cria, tudo se copia, né? É legal ter isso, né? Mas é legal, o que eu acho assim, é legal não só, o legal não é só ter isso. O certo seria o E você equilíbrio, acha né? que, assim, por exemplo, vamos supor, a pessoa que vai querer fazer uma banda, ela tá mais inclinada a fazer uma banda cover porque é mais, digamos assim, previsível, ela já sabe mais ou menos o que imaginar? mais Por que você comercial, acha? é mais fácil ela chegar no, sei lá, num pub, não sei onde, e falar, eu faço covers do do AC/DC, do Black Sabbath, do Led tem Zeppelin, esse o cara lado, querer, sim, sim. do que ele sequer querer ouvir a música do cara autoral. É. Às vezes pode ser até que curta, eu não tô falando Mas que isso é tem- em todos os lugares, Tem, cara, outro, pelo tem amor de outra Deus. observação também, né? Tocam sempre as mesmas músicas, né? É, verdade. Meu, eu fico muito incomodado nessas casas de show. E tem casas que começam a receber banda adolescente, assim. Você vê que os caras tocam aquela Smell Like Teen Spirits, que você vê que não é tecnicamente E eu- difícil de tocar, E né? eu sempre gostei, assim, de pesquisar bandas, de ir atrás, conhecer bandas, conhecer né, de onde são, o que são, o som. E pesquisar lá do Bs, cara. Das próprias bandas, entendeu? Tipo, Ó o cara, eu não vou ficar. underground aí, ó o underground que a gente falou na apresentação. Não vou ficar conhecendo só o hit. Eu já conheço o hit do rádio, cara. Qual que é Exatamente. o trabalho da banda? Meu, Entendeu? eu não aguento que- mais ouvir, desculpa, Zezé, eu não aguento mais o Back in Black. Eu gosto de ouvir, sei lá, Squealer, Gonna Shooting, as músicas do AC/DC tipo lá do B, isso daí. Essa Não, pegada. isso é muito legal. E como que era esse processo de você pesquisar algumas coisas um pouco mais lá do B, quando você estava começando a ouvir música, né? Porque hoje em dia é aquilo que a gente falou, é mais democrático nesse sentido. Você não sabe o que procurar, mas se você souber, você... É verdade. Era o lance da fita cassete, que a gente ia É. regravando. Mas aí regravava, galera. passava, tipo, É, você ia na TV, repassando. alguma coisa... É. Eu lembro meu pai tinha, ele conta várias histórias que eu fico fascinado. Ele falava assim, não era assim, tipo... se Tinha chegar uma qualquer- mística o negócio, né? Tinha. Um do grupo comprava o LP e aí emprestava Porque era pros caro, amigos. cara. Tudo bem, o vinil hoje é caro. Mas você tem CD, você tem streaming. Naquela época só tinha o vinil e o cassete. Sim, é. No começo dos anos 90 veio o CD. Aham. Né? Você teve aquela transição pro CD. Mas, assim, era tudo muito caro. Sempre foi muito caro, né? Então, tipo, alguém comprava um, aí a gente gravava na fita. Ou então, quando você não gravava do programa de rádio, né? Então, assim, isso eu já falei pro Valcir mesmo, do Woodstock. Eu via o Woodstock e eu lembro de quando eu chegava às 11 horas, ele tocava os lançamentos dos álbuns. Então, assim, eu gravei o lançamento, assim, esperando pra dar o rec. Isso, para tudo pra ser Pra aquilo, dar o né? rec, assim, domingo, 11 horas da noite, e acordar 6 horas da manhã pra ir pra escola. Tum! Gravei nessas, eu gravei o Hey Stupid do Alice Cooper, gravei o Slave to the Grind do Skid Row. A gente tá falando de Nossa, Skid 91 Row. isso, Baita né? banda, hein? Meu, curto muito Skid Row Então, também. assim, eu lembro disso, né? E depois... Aí depois eu vi também até hoje ainda ouço... Backstage? O Backstage, né? O Vitão, né? Aham, com certeza. Então, Já gravei. é- Já gravei músicas também. Uma vez ele apresentou uma demo da época do Black Sabbath, antes de ser Black Sabbath, acho que o nome da banda era Earth, se eu não me engano. E aí ele apresentou, tipo, na íntegra, um EP super raro. E eu fiquei também desse jeito. Eu falei, não, para tudo, porque- que chegar a tal hora eu vou gravar esse negócio, porque eu- não tem outra fonte. Já viu o Ozzy falando das entrevistas, por que mudaram de nome, né? Ele nem sabia uma que das eles vezes tinham eu vi mudado de isso. nome, né? Ele falou, mas a gente mudou de nome porque parecia um arroto. Earth. O nome da banda. Pior que é verdade. É verdade. cara. E Black Sabbath, meu Deus, parece que foi predestinado. Sim, talvez eu fale isso porque hoje foi um grande sucesso, mas combina muito, né, com aquela atmosfera cavernosa, tenebrosa É da legal, banda, assim, é legal. o nome e o logo também, aquele Acho bruxinho. que foi né? uma época, né? Você teve. Anos 60, né? Porque foi no fim dos anos 60, mas teve. Você teve Led, Purple, Sabbath, teve Hendrix, Uhum. né? E outras.
várias bandas que influenciaram isso. E outras bandas que não se fala, indo pros anos 70, que não se fala tanto. Que eu também gosto de ir atrás disso e falar. Tipo, pra mim, se você pegar a influência de bandas que vieram depois, tipo, Uriah Heep, Nazareth, Blue Oyster Cult, elas são tão importantes quanto, porque você ouve essa sonoridade nas bandas depois dos anos 70 Verdade. e 80. Eu não posso deixar passar, porque aconteceu, acho que foi um sinal do destino, que essa semana eu tava assistindo um filme, década de 70, eu curto muito arte como um todo, década de 70 e 80. E tem um filme com o Al Pacino, foi um dos primeiros filmes dele, Dog Day Afternoon, em português é Um Dia de Cão, onde ele vai roubar um banco e tem uma determinada cena onde as minas estão dançando Easy Living, do Uriah Heep. Elas estão dançando assim, elas estão lá de reféns no banco, mas os caras não estão fazendo nada de errado, né? Isso não é o caso. Tipo, não estão tratando mal os reféns. Aí elas estão lá dançando esse som. Né? Os caras não estão fazendo nada de errado. Nada de errado, né? Ótimo, né? Quer dizer que não estavam maltratando os reféns. Mas eu falei errado mesmo. Mas E o legal dessa história, porque assim, até falei isso essa semana em casa, assim. Eu falei, cara, tipo, tudo bem, a gente tá sempre aprendendo. Mas é engraçado como você tá aprendendo, você sabe, conhece já, né? Tem conhecimento de algumas de bandas e vai pesquisando, mas sempre aparece alguma coisa nova, inclusive de um período que você passou. E você falou, mal, acho que não gabaritei, mas acho que estaria assim, caramba, eu deixei passar isso. Não, tem muito verdade, muito conteúdo verdade. no geral, né? Assim, Muito, nossa, década de 70, 80, então, sei lá, Nossa. Steve Miller Band, uma banda assim mais Muito boa, alternativa que eu curto muito. Muito boa. Beckman Turner Overdrive Também. não é tão Tá vendo? hype, A gente mas vai é falar uma de- puta conheço, banda, É meu. muito legal. Beckman Turner eu gosto bastante também. Cara, dá pra ficar falando nome de banda aqui. Porra. A banda em tese underground, né? Que a gente não vê a galera tocando nos E covers. aí né, é legal pra galera que tá assistindo ir anotando os nomes e pesquisando, entendeu? Exatamente. Não, Fazer no uma Bra- playlist aqui. No ó, Brasil, gente, cara, também, se a gente pegar bandas assim, Ao término desse episódio aqui, ó, a gente vai lançar uma playlist. playlist, A gente vai lançar uma nossa, a gente vai lançar uma do Ulisses. A gente vai lançar uma do Ulisses pra vocês. ó, até perceberem influência. de certa maneira, porque toca no Sesc e tal, Casa das Máquinas, Casa já das é mais Máquinas, conhecida, mas você tem nossa, outra, eu você tem o adoro. próprio Terreno Baldio, que de lá o Mozart Mello tocou Ave nela. Sangria. Ave Sangria, pô, Ave Sangria. Né, Quando eu descobri a Ave o- Sangria, eu fiquei tipo, como que eu John não conhecia Kirk, isso? que tocou muito tempo aqui, né? E agora virou Mr. Legacy, era Mr. Kirk. agora Mr. porque Legacy, ele, né, está Ele faleceu. no outro plano, foi fazer jam com a galera lá. É verdade. E tá Mas- muito bem acompanhado, hein? Bandas progressivas, tem uma banda chamada Bolha, se eu não me engano era do Sul, ou é do Sul, não sei como é que tá a história, de rock progressivo dos anos 70, Aham. né? Eu sou apaixonado, preciso falar aqui, porque eu tenho um negócio assim que tem algumas verdades que eu tenho na minha mente, que se um dia eu tivesse em horário nobre na TV eu falaria. Uma delas é de que Made in Brasil é uma das maiores bandas da história do rock brasileiro e não é reconhecida. Eu curto muito É muito legal. Made in Brasil. É. Curto é. muito. Os Tem caras muita faziam coisa, tem muita coisa. Os caras faziam um som É que na época não era o que tinha tanto Rita espaço Lee, aqui, né? Rita Lee, Tutti Frutti, Amo Rita Lee. principalmente os primeiros álbuns, que era rock and roll mesmo, né? É Então, verdade. depois ela foi ficando mais pop, misturando com a bossa, é legal, mas eu gosto dessa fase rock and roll dela Sim, também. sim. Então, cara, dá pra citar. É. Mesmo no Brasil dá pra citar. E esse pessoal, e a galera dos anos 70, eu vou te falar, se a gente fala dos anos 80 e 90, teve a dificuldade, era difícil, como hoje também ainda é, mas nos anos 70 eles tiraram lei de pedra também pra fazer o que eles fizeram. Sem dúvida, eu imagino. Ainda mais aqui que não era tão forte a cena do rock, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, imagino que existia um nível de Cultural, dificuldade, isso, sim, mas sim, como sim. tinha mais espaço, né? Sim, mas sempre teve um público, né? Tanto que o Alice Cooper fez show em 74 no Brasil, né? Lotado, Aham. né? Hum. Então, acho que era mais o acesso a tudo mesmo. A estrutura em equipamento em gravar bem também, né? Sim, verdade. O Brasil, por ser um país mais novo, acaba tendo Uhum. como consequência, né? Socialmente é atrasado mesmo. comparado Mas com- é legal, cara. É legal esse lance de pesquisar, conhecer, entendeu? Sim, Muito, sim. demais. Então, aí na adolescência, levava pro hobby, toquei e tal, tudo. E aí cheguei a trabalhar na galeria do rock. Nossa. Trabalhei no cartório. Mas onde eu fiquei mais tempo foi na FINAC. Trabalhei 5 anos na FINAC, de Pinheiros. Aham. Então, não deixei de tocar em nenhum momento. Tanto que na FINAC, a gente, num determinado período ali, a gente fez uma banda dos funcionários da FINAC que tocava nas festas dos funcionários, entendeu? Bacana. Porque um dos nossos gerentes da loja foi o Nardes, que foi baterista do Salário Mínimo. Caralho. Eu Caramba. espero que o Nardes veja o podcast também. Vou dar um toque pra ele. Convidar ele Então, também. assim, cara, puta, demais, entendeu? Então,
Então, eu ia te perguntar até assim, como leigo, né, essa transição do rock, porque eu acho que na década de 50, talvez 60, assim, o pessoal associava mais rock, assim, com Elvis Presley, né, essa parada, assim, um pouco mais perto do, entre Do aspas, rockabilly. pop. É, exatamente. E aí teve um movimento de bandas mais psicodélicas que foi mudando um pouco porque a gente associa hoje com rock mesmo, até em questão de estrutura e tudo. É mais ou menos isso mesmo que foi? Do que eu já li, já estudei, e não de forma acadêmica, né? Mas foi de pesquisando e lendo, a gente tem que pensar assim, o blues e o jazz, eles influenciaram a cultura ocidental no século XX, assim, de uma maneira Absurdo, né? absurda, né? Tudo, somente o blues, assim, né? Então, o rock é uma fluente, é um filho do blues. Uhum. Mas você começa a ter um blues, começa a eletrificar e começa a ter o... É bem legal ter uma música desse Let There Be Rock, que ele fala The black man had the blues and the white man had the smalls, que eu acho que é um outro... louca, Sim, inclusive. sim. Tem alguma coisa assim, né? Por exemplo, não sei se eu vou falar certo agora, alguma coisa assim, a América criou rock, a Inglaterra criou heavy metal, enfim, por quê? Porque o blues influenciou os artistas lá na Inglaterra, nessas vieram o Clapton, Jeff Beck, Uhum. né? Então, uma galera, e aí eles trouxeram isso pra América, enfim. Mas se a gente pegar ali, aí nos anos 50, né? Quando o rock, assim, que o Elvis, eu adoro o Elvis, fantástico, mas não é só o Elvis, né? Se você pensar assim, Chuck Berry, pra mim, é o pai do rock. Não, sem dúvida, uma influência absurda. É, Até o Angus, né? O andadinho, a inspiração veio do Chuck Berry, Little Richard, né? Então, Bill Haley. Então, foi um processo. Robert Johnson, pra quem nunca viu o filme Encruzilhada, assista esse filme. Sim. Tem. E a Encruzilhada é o Ralph Mack. Isso, que é do Karate Kid. Sim, eu não vou lembrar o nome dos outros. Vai do lado, Sim, o duelo, o Steve Vai gravou as duas guitarras, né? Isso, exatamente. Legal pra caramba. Então, assim, e foi vindo um processo, né? Então, desse rockabilly foi... aí você teve, de novo, voltando à Inglaterra, os Beatles, dos anos 60, né? Essa parte, assim, o que influenciou de blues e rockabilly na Inglaterra foi vindo Beatles, e depois mais pra frente Jeff Beck, Clapton, O Black Sabbath, né? Black Sabbath, que é de Birmingham, né? Então, aí disso você tem essa parte psicodélica, Califórnia total, São Francisco total, Uhum. né? Que era o berço, assim, do movimento mais hippie, né? Total, isso, né? Então, você teve aquela contracultura dos anos 60 e tal, Uhum. que hoje não é mais contracultura, hoje é cultura, certo? Hoje é cultura, exatamente. A galera fala, a contracultura, então, a contracultura de lá já é cultura, lá. porque já faz anos 60 anos, né, cara? Sim. Boa, exatamente. Hoje a gente faz quase com o Woodstock ali na Roosevelt, todo mundo lá curtindo, Entendeu? malabares, Então, é música. legal. Outra coisa que eu comento bastante, é legal a galera situar, assim, porque a gente fica ecoando aquele delay de um passado e a galera, Mas você entendeu o tipo, contexto o da mundo época tá andando, específica, cara, o né? mundo É mesmo. anda, então a gente tem que, mas peraí, né? Foi contra a cultura ontem e hoje. A gente vai ficar parado nisso sempre, Não, eternamente, é mesmo. Não, entendeu? isso é bacana, né? Entender, assim, o contexto em que alguma coisa surge ou faz sucesso até, né? E passa a ser visualizado de uma forma diferente, né? Porque o tempo vai mudando, os Sim. costumes vão passando. E aí, à medida que a galera foi eletrificando mais aquilo, foi fazendo, entre aspas, mais barulho, o negócio foi ficando sério, entendeu? Uhum. mais pesado, e foi indo, entendeu? Foi É verdade. se analisar, isso foi uma evolução, Uhum. né? Assim, no sentido do som que a gente encontra hoje pesado, né? Uhum. Sim. Então, é assim que eu vejo, né? É assim que eu... Puxando um pouco para sua carreira, eu queria te perguntar assim sobre as suas dificuldades na jornada, quando principalmente você decidiu virar essa chave para viver de música, né? E como foi esse começo? Você falou no começo, mais pro começo da entrevista, que o seu pai deu seu primeiro violão. Isso é muito legal, né? Ter tido essa abertura. E como que foi digamos assim, as dificuldades nessa Sim. estrada da música? o legal é que, assim, não tenho músicos na família, músicos de verdade, né? Músico de verdade é bom, né? Mas músicos na família eu não tenho. Eu tive irmãos que tocaram guitarra, que na adolescência chegaram a fazer, mas não seguiram carreira. Então, assim, nunca tive, família
não gosta que eu faça isso, sabe? Tipo, nunca, nunca. Tanto que no episódio do meu pai, a gente tava contando off aqui, né? Enquanto a gente esperava. Meu pai, as 2 primeiras guitarras foi meu pai que me deu, né? Então, Demais. mesmo acho que pela experiência de já ter tido 2 irmãos que já tocaram, então acho que ele falou, ok, eu não vou... Vai tentar impedir. Tanto que Querer limitar os interesses. Tanto que a primeira guitarra foi... Você é o caçula? Foi assim, meu pai casou 2 vezes, né? Então, o primeiro casamento tem os meio-irmãos, digamos assim, né? Tem os irmãos por parte de pai. Que são os ex-guitarristas. Sim. E aí, o segundo casamento dele é eu e minha irmã. Então, eu sou o vice-caçula. A caçula ser irmã. Exato. Então, assim, acho que a primeira guitarra que ele comprou era exótica, vamos dizer assim. Porque ela tem até distorção própria. Falando, você fala? Não, ela era legal, não sei, era parecido, o que eu me lembro era parecido meio com uma Explorer, mas ela, não sei se era meio de brinquedo, que você tocava, ela já tinha distorção própria, entendeu? Legal. Mas aí a segunda ele foi investindo, ele investiu legal, né? Então eu lembro que ele comprou uma Janine Sonic, Nossa, que legal. pra mim, zeradona, Aham. entregou, depois comprou um amplificador, esse comprou usado, mas comprou um Palmer, eu não lembro o modelo, mas era um Palmer grande, assim, batia mais ou menos assim. Fiquei muito tempo com ele. E eu lembro que a gente foi buscar de uma outra pessoa no Pacaembu aqui. Uma travessa da Avenida Pacaembu. E é bem presente assim na memória. E aí ele pegou e falou, bom, agora é com você. Se vira aí. Quero ver o que você vai fazer com isso. Mas que legal, Entendeu? né? Esse aí respaldo dele. foi vindo. Um suporte, né? Então foi... Principalmente moral, diria, não é nem a questão necessariamente da guitarra, né? O fato de não bloquear você de fazer o que você curtia. Sim. Muito importante. Mas aí foram situações que aí a gente foi levando pro hobby, aí uma coisa, outra. Só que aí eu brinco, em vez de ir com 18, né, seguir a carreira, foi 10 anos depois. Aham. Então, eu acho que tem pontos positivos nisso, porque eu tenho um parâmetro, né? Porque, como eu disse, eu trabalhei na galeria, trabalhei no cartório de registro civil, Sim. trabalhei 5 anos na FINAC. Então foi. E precisa de um foi planejamento aprendizado. também, né? Que talvez com a idade, assim, uma experiência Foi, mais... eu planejei com um ano maturidade, pra fazer isso. experiência Eu planejei um ano. Então, durante um ano eu guardei, porque, assim, cara, era uma parte que era, não vou dizer terrível, terrivelmente boa na FINAC, mas financeiramente era terrível. Então, assim, todas as promoções de CDs ali, a gente fazia festa, entendeu? Quem trabalhava na FINAC. Pegava, eu comprei. Então, o bom, assim, eu não tinha restrição de, vou trabalhar só na sessão de rock. Não, eu passei por todas as sessões, porque eu queria aprender. Isso é muito Então, importante. o que eu aprendi na época de música clássica foi indo pra lá. A FINAC, Jazz. o que é? Uma loja, é isso? Acredito que não tem no Brasil mais, né? Na França eu acredito que tem ainda, eles saíram do Brasil. Mas é uma loja, um departamento que você tinha parte de CDs, livros, informática. Né? Então no prédio lá em Pinheiros, que eles compraram, no prédio da editora, da Ática ainda, da Ática Shopping. A editora Ática que fez um shopping. E quando eu entrei, foi logo depois dessa transição. Era FINAC já, mas eu acredito que foram meses depois eu já entrei. E o prédio tá lá o prédio ainda, mas tá... Nem sei o que aconteceu com o prédio. Então você tinha o subsolo de CDs, aí o térreo que você tinha, térreo e primeiro andar, que era informática. Hoje Não, o térreo, pelo que eu me lembro, tinha alguma coisa de informática e tinha a banca, né, de jornal. Primeiro era informática mesmo, né, segundo andar os livros e o último você tinha um palco pequeno para o pocket shows, assim. Caramba, legal. Um espaço muito Então, bacana. quando você falou que na época da FINAC vocês faziam shows, eu achei que era tipo nas confraternizações, assim, Mas nos eventos pós. os funcionários, Mas era ali, lá mesmo, na sede. na ali mesmo. sede, Porque legal o espaço. começou só ali. Depois que eles começaram com filiais no Rio de Janeiro, Aham. Curitiba, O mais próximo hoje Brasília. disso é tipo a Livraria Cultura, não sei assim. pra mas falar a Livraria hoje. Cultura é só cultura, né? É só livro, só cultura. São Não. só livros, né? São só livros e não tem mais CD, né? Não se vende mais CD físico. Isso lá, assim, das últimas vezes que eu vi LP e DVD. Eles começaram a inserir tempo que eu não porque vou o lá, hein? LP voltou pro hype, né? A galera agora voltou a curtir o LP. Aliás, faz tempo que eu não vou, não. Nossa, eu lembro Não, mas legal. falando
E muito mais recente, claro, né? Mas nessa dificuldade, assim... Dificuldade não, né? Mas da democratização, às vezes, de um acesso a conteúdo, tudo. Eu lembro na Saraiva que tinha... E aí tinha os CDs que você podia colocar pra ouvir lá. E Nossa, era... é verdade. Putz, Dá pra ter uma palhinha. E bem né? mais recente isso, né? Eu tinha, sei lá, o quê? Uns 10 anos, mais ou menos. Então já era 2005, 2006, mas era a forma que tinha, puta bacana. Mas Mas então, aí seguindo... no auge dessa história aí, eram exatamente os concorrentes da FINAC, a Cultura, a Saraiva. Ela já estava em atividade na época. Já, a Saraiva principalmente, né? A Aham. Cultura também. É porque a verdade, Cultura, Saraiva é mais velho. isso. E hoje a Saraiva, né? Fechou várias, né? Acho Hoje que eles é perderam mais a parte bastante online força. mesmo. É. Tinha umas lojas bem legais. E E você passou por todas as aí, áreas. eu lembro que depois desse tempo todo, passei, tanto que num período ali no começo, eu cheguei a até fazer treinamento com funcionários da loja Fui pro Rio de Janeiro, passei 15 dias no Rio para treinar, eu e mais uma galera. Foram, não sei se foram 3, 4 levas de funcionários que a cada 15 dias se revezavam para treinar os funcionários do Rio. Porque eu lembro que na época era a primeira loja fora a filial. Uhum. Foi a primeira do Rio de Janeiro, foi a primeira Entendi. fora. Tinha Sim. sido na época, Aham. não tem mais, né? E aí, por processos assim de desgaste, de você chegar uma hora e falar, mas tô estagnado profissionalmente, eu gosto de tocar. Uhum. Eu cheguei à conclusão que beleza, daqui pra frente agora eu vou estudar, vou voltar para as aulas de música. Nunca parei de tocar, mas tinha parado de fazer as aulas. Aham. Vou fazer as aulas, vou me preparar. Vou entrar na música, na profissão mesmo, né? Então foi um ano, esse tempo aí Esse de processo de de virada de segurar chave. financeiramente, isso, preparar tal. Mas é assim, deu certo, a gente foi indo, foi estudando, mas o retorno financeiro não vem logo. Porque eu estava no processo de estudos, faculdade e tal. E a faculdade que eu comecei a fazer, na época, ela só tinha o vespertino. Uhum. Não tinha o matutino. Então não conseguia nem dar aula direito. Sim. Porque pegava o período Que é o principal. horário. Isso. Geralmente Entendeu? a galera tá no trabalho e à noite iria pra Só que sair ter da aula, faculdade né? até chegar na escola ia dar 1, 2 aulas. Enfim, então não nesse compensa. período. Então assim, teve aquela problema, né? Transição financeira, depois de um tempo complicada, tal, tudo. Mas foi indo, cara. Foi indo. Não foi fácil. Nada é fácil, né? Nada Sim, é fácil. é Então, verdade. mesmo quando a gente projeta, faz uma programação, e eu sou muito, vamos dizer assim, pragmático nisso, né? Eu faço a programação e vamos seguir a programação. Você tem N Influências obstáculos externas, né? no caminho, isso, percalços, né? Acontecem imprevistos, normal. Aham. Então, mas Sim. E essa No parte fim do da- planejamento é essencial, né? Não adianta fazer alguma coisa assim muito na loucura, muito na emoção, porque senão a gente acaba se frustrando. E uma mudança, assim, de você mudar de área, qualquer hora que seja, já demanda muito isso. Sim. Alguma coisa mais artística ainda, então. sim, o importante é assim, você faz o planejamento, mas não se prenda assim a ser inflexível a ele, né? Tem que se sim. permitir uma hora, tipo, isso aqui não, tem que avaliar, né? Tá dando certo, não tá? Então, peraí, vamos mudar um pouquinho essa peça, vamos mudar ali, vamos Eu preciso readequar a reajustar, rota. Readequar a rota. Então isso é importante. Readequar a rota do rock. Boa. A gente vai chegar na rota do rock. Muito legal. Eu imagino, assim, também opinião de leigo, né? Eu acho que como eu demonstrei aqui, que na empolgação que eu curto muito rock, sempre curti, acompanhei bastante, mas nunca tive banda e tal. Eu acredito que é mais difícil a estrada das bandas do que da escola de música, certo? Sim, num geral, sim. Aham. Né? Você dá aulas, você pode dar aula particular, você pode dar aula em escola, você pode dar aula em colégio, se você tiver, né, uma formação acadêmica para poder dar aula em colégio, né, regular assim, né. Então você tem mais estabilidade, vamos dizer assim. Sim. Não que você chega no fim do ano, de repente você pode perder metade do que você Tranquilo. tem de aluno, porque é que nem o tio da perua, né? O pessoal não quer pagar dezembro e janeiro, enfim. Mas, Pior que é verdade. enfim, a gente não vive de fotossíntese, né, ainda, né? Então, mas assim, eu no geral, na verdade, tem essas mudanças de fim de ano normal, tudo.
de fim de período, né? Mas assim, eu sempre tive uma galera, e acho que até por cultivar isso do aluno, de não fazer, tipo, não vou fazer só as aulinhas, só as aulinhas e tal, mas de procurar extrair o melhor dele, eu sempre tive muita fidelidade nisso, Uhum. entendeu? Então, uma coisa que eu posso falar com, sei lá, pela vivência que eu tive com os alunos até agora, Propriedade, que né? foi com propriedade, que foi isso. Então, acho que isso é resultado também, né, E às vezes, fora a música em trabalho. si, a primeira vez que eu subi num palco foi com o Ulisses. A É, gente verdade. tocou Pink Floyd, Wish You Were Wish You Were Here. Here. É. Nossa, então, e é uma coisa Clássico que... eterno. Não que eu suba em palco sequentemente, eu não faço isso, mas né, abre assim. Só pra fazer outras striptease, possibilidades. né? É, só as cestas. Mas. Brincadeira, gente. E, Mas pô, foi. isso é muito bacana. Eu ia até te perguntar, essa parte da aula, você já sentia assim que você tinha uma certa facilidade, ou digamos, uma vocação em dar aula especificamente? Ou era uma coisa mais. Que veio Já tua mais em música relação mesmo, à né? música, entendeu? Cara, de verdade, não. De verdade, foi indo. Foi indo assim. A motivação Aham. foi a música e você aprendeu a dar aula através da música. Foi, né? É uma foi, ótima foi. pergunta. Primeiro, assim, você toca. Aí você fala, cara, acho que já tenho um conhecimento legal, posso ajudar, posso dar aula pra alguém, até como maneira de subsistência, né? E aí você vai indo. Só que aí você vai vendo que, assim, se você se fechar só naquilo que você conhece, você fica com um público limitado. Sim. E aí, quando você abre um pouquinho, é aquela história da lei da atração, né? Você abre um pouquinho e você começa a Atrair um pouquinho mais. exatamente, vai expandindo isso, Sim. o público. Aí a demanda faz você... Eu gosto de desafios, então essa demanda me fez ter um desafio. Eu falo, peraí, tá, legal, vou aprender com isso aqui e eu vou me desafiar a aprender e fazer a galera entender isso aí melhor. A quem tá vindo de fora, quem tá conhecendo, quem tem uma outra influência, sabe? E até falam que, né, uma forma, assim, da gente aprender mais é dando aula também, né? É. Eu, falando por mim, eu dou aula, às vezes, de algumas coisas relacionadas à marketing, tudo, e, meu, o que eu dou aula, ensinar uma outra pessoa, assim, parece que grava na memória de uma forma, né? É verdade. E isso... Uma forma de exercício. porque você né? estuda- um você estuda exercício, várias- exatamente. Então na mesma matéria, você estuda várias maneiras de fazer fazer os alunos entenderem. Uhum. Sim. Uma outra pessoa, né? Cada um entende de uma maneira. E com certeza Isso, tem os enxergar desafios, esses né? caminhos, É. exatamente. É. E os desafios, assim, às vezes, de dar aula pra uma galera que... É. Né? Lógico, música, assim, a gente sempre associa mais com paixão e tudo, mas com certeza, Sim. às vezes, tem alguém que vai meio no impulso, assim, de, não gosto muito do meu pai, que é um exemplo impensável, mas que eu que também curto muito futebol, eu tinha um jogador de futebol irlandês, por sinal, que o cara jogava futebol pelo interesse financeiro, é uma coisa que a gente não imagina, né? A gente sempre associa o rockstar ou o jogador de futebol com o fato da realização pessoal. Sim. E o cara queria jogar futebol pela grana, da mesma forma, né, que era o que você ia dizendo. Uhum. Pode ser que tenham pessoas que queiram aprender a música não pela paixão, mas pelo retorno. É estranho pensar isso, mas existem exemplos de todos os tipos Sim, mundo é afora, né? Sim, sim. E uma coisa importante também, eu lembrei agora mencionar, foram os mestres ao longo do caminho, né? Então... Isso é muito legal. Muito legal. Até com... Então, Não, desculpa, pode seguir. muitas aulas acabaram virando inspirações não só para música, mas sobre a conversa de vida, Aham. entendeu? E outras só o professor em si já se espelha por algo, entendeu? Então, Sim, pela bagagem, pela algumas história, o algumas comportamento. experiências de bagagem e de aulas assim, para mim foram assim, não tem preço, Aham. tá? Foram muito Primordiais. importantes, entendeu? Então, É uma profissão muito bonita, né? Da aula, assim, é uma coisa, né? Tipo Nobre, assim, é um trabalho É, nobre. exatamente. Sim, Às vezes é meio sim. desvalorizado, mas... sim. A gente falou bastante da sua escola, né? E conta pra gente um pouco da sua carreira atualmente na sua banda, na Cruising Rocks, Cruising Rocks. e Show. na carreira solo. Beleza. Cara, eu tô com o Chris ali, com a Cruising Rocks, né? A gente diferencia isso, né? A banda Cruising Rocks. Agora, fim do ano, agora novembro, vai fazer 8 anos que eu tô com eles. Oi, né? demais. Então, sensacional esse período todo aí. E Vocês são amigos também, assim? Estão bem fora da banda. somos. Inclusive, Somos. desculpa cortar, eu conheço Muito uma amigo. pessoa só de Sorocaba e ela te É, conhecia por acaso. Então eu imagino que vocês façam bastante Uma shows lá, né? representatividade na cena boa, de Sorocaba. boa, né? boa. 100% das pessoas que eu conheço de Sorocaba, vocês já viram show?
Da Pô, Chris Rock. sensacional, Isso, sensacional. é. Depois me passa, me fala quem é. Mas o legal é assim, a gente tem uma amizade muito forte e tem o lance de separar, né? Então, a gente tem aquele lance de ter a amizade, de ser aquela família, a banda, Aham. mas separar a hora do tocar, a hora de repente... Do Isso, besterol. sim, mas principalmente de resolver os problemas de banda, Burocráticos, tocando né? ali, né? Admin. Tocando, Aham. né? De um arranjo aqui e ali e tal na música. É isso aí. Se a gente tiver alguma discordância, a gente não leva pra fora. Entendeu? Muito importante saber separar. Separar as Aham. dificuldades. Isso eu tô falando porque o Chris sempre comenta também isso nas entrevistas, então tô reforçando isso. E 8 anos, né, cara? 8 anos, isso Não é você- qualquer não- tempo, não. Exatamente, não é fácil. e isso faz reforçar os laços, eu acredito. Né? Sim, com Você certeza. reforça, E entendeu? imagino que saber separar as coisas é fundamental pra ter levado todo esse Nesses tempo, 8 né? anos, cada um dos membros teve mudanças de formação e tal, mas a gente tá numa formação estabilizada. E nesse período, assim, cada um tem seus problemas pessoais e que um ajuda o outro, um conforta o outro de uma maneira muito bacana, assim, também, entendeu? Então tem o lado extra classe, digamos assim, né? Isso é muito legal, porque Muito quem tá legal. de fora pensa muito assim, já visualiza, imagina companheiros de banda como amigos, mas não é bem assim, não. Tem muita banda que os caras só tocam junto e não trocam a menor ideia, né? Sim, exato. No camarim, alguma coisa assim. Bandas muito conhecidas. Exatamente, Às exatamente. vezes até começa assim, mas gera um desgaste, né? Não tem É. como. Então saber Então- lidar com isso, pô. Então a gente tem esse lado, somos, assim, a família, né? Aham. E tanto que, assim, a gente tem mãe e filha na banda, né? Mãe, Ah, é? mãe e filha na Tem banda, a meu. Dé, a pianista, Aham. que é a mãe, e a Débora, né? E a Júlia, que é a baterista, que é filha da... Nossa, Pô, que legal. fantástico. Não, e o fruto desse trabalho é a Rota do Rock, que é o EP que vocês lançaram, né? Exato. Pra galera de Sorocaba, toca na Fox Rock. A Fox Rock, E que tem a parceiraça plataforma da banda, nossa. online, né? Tem a Isso. plataforma online, pra quem não for de Isso, Sorocaba. tem um aplicativo, né? Pra quem pode ouvir em qualquer lugar do planeta. A gente tá tocando todo dia na Fox, né? Na Rádio Fox, as Demais. músicas do EP. E eu perdi a conta, mas tem muita rádio web assim que a gente tá tocando, né? Chegamos até na Itália. Né? Então eu cheguei primeiro na rádio com o Sandro, com meu single solo. Eu lancei ele ano passado. Isso, era isso que a gente queria Instrumental, saber, né? instrumental, da carreira né? O som pesadão, tudo, tal. Das influências que eu carrego, assim, solo. Você falou uma desde questão, sempre. uma pegada bem 7 técnica, cordas, né? isso, é. E aí, o meu som também, com o meu som tal, tudo, né? O Sandro gostou, tudo, e a gente foi apresentando o Chris Rocks pra ele, e ele foi, e a gente, mano, mandou o EP inteiro pra ele lá. Inclusive, o próprio EP assinado, tudo, foi pra ele lá, pra Nossa, que Itália. demais, deve estar lá no acervo dele, na coleção. Foi. E aí ele toca também na programação as músicas do EP lá. Então, uma aceitação muito legal, cara. Bacana. Muito Fazer uma bacana. pergunta bem de leigo, assim, em relação a você ter a sua música na rádio, isso traz algum tipo de monetização? Ou é mais uma divulgação? Como que é hoje em dia essa parte? Cara, você traz o alcance, né? Alcance. Você traz o alcance, porque assim, se falar de monetização, nem o streaming dá monetização, né? As plataformas de streaming, que você vê bandas grandes aí, a monetização direta, falando assim, né? Aham, Tipo, sim, tá sim. tocando, você ganha. Aham. Você ganha, você divulga o seu trabalho, né? É, Então você sim. tem o alcance de estar É a chegando vitrine nas mesmo. pessoas. Exatamente. É uma vitrine. Né? Então, e é um investimento do seu trabalho. Uhum. Muito legal. E atualmente você está trabalhando em alguma composição solo? Tem mais, né? Tem, vamos dizer assim, a continuação do single, né? Aham. Que é pelo menos eu soltar um EP. Então, mas tem muita coisa acontecendo, assim. A gente, com a Cris em Rocks, a gente tá preparando. Na verdade, a gente já voltou a fazer shows ao vivo, tá tocando. Mas aí, eu acredito que com essa abertura a gente vai potencializar isso, né? Então, a gente vai conseguir mais shows, assim. A escola também, no momento, a gente divulgar, retomada, tudo. Mas tô trabalhando é difícil colocar uma data, mas eu tô trabalhando nas músicas, pelo menos um EP deve sair aí. Muito Pô, legal. bacana. Deve sair. E nessa até que você comentou né, voltou a fazer show por causa de pandemia e tudo. Como que foi pra você? Nessa parte de aula, o show também, com certeza você teve que se reinventar de alguma forma, né? Sim, todo mundo, né, teve esse desafio aí.
Cai nesse lance que eu comentei um pouquinho antes, foi sobre o quê? A fidelidade dos alunos, né? Uhum. Então, assim, todo mundo teve perdas, né, percas de alunos, né, e dificuldade e tal, todo mundo passou por essa dificuldade, mas, assim, muita gente acreditou em fazer as aulas online, Uhum. a maior parte da galera. Era identificado que- com o trabalho que vinha Que sendo de repente, realizado, no né? momento anterior à pandemia, tipo, tinha receio, falar, mas será que é possível? Não. E acho que assim, até por um motivo de, tipo, mas vamos continuar fazendo, porque, primeiro, a gente tem que fazer alguma coisa, não É, ou pode isso ou parar. nada, né? Sim. Não tem. E gente pensando também, não, mas tem um professor também, né? A gente tem que manter a coisa rodando, né? Ah, de repente, eu recebi o retorno do tipo, cara, ó, é legal a aula online, né? A gente consegue realmente aprender também. Então, são formas de aprendizado que você tem. É, é fato, assim, pelo menos da minha experiência, do que em alguns aspectos nada substitui a aula presencial. É fato, é verdade, é verdade. Mas se aprende com aula online? Muito, Uhum. muito, entendeu? É uma Então- alternativa também, né? Às vezes a pessoa não tem horário, alguma coisa pra fazer uma coisa presencial, né? Tanto que eu lancei, O assim, ideal. e é algo que, assim, eu vou cada vez aprimorar, eu vou melhorando a plataforma e colocando outros cursos, o meu curso online, Uhum. né? Então, o meu curso online de guitarra e tal, É um Que não- trabalho por si só, que né? não é, Agora ainda dá. não é uma versão para iniciante, porque eram os Aham. vídeos que eu já tinha, eu aproveitei assim para poder direcionar. Então é um conteúdo que Pra quem já já para tem quem já uma toca certa e quer ter a vontade de pensar assim, cara, como é que que escala que é esse solo? Como é que você toca isso? Como é que eu vou pensar em criar um solo, tocar alguma coisa assim? Então a ideia desse curso surgiu para ajudar a conectar. Principalmente num período que eu tava com muito aluno assim, muito aluno que já tocava alguma coisa e aprende, já tocava alguns licks de penta, e aí começa a pegar a escala maior e pensa, cara, mas. E aí começa a questionar o solo, sabe? Te ouvindo assim, cara, mas Uhum. esse solo, essa escala, esse jeito, assim. E aí eu achei interessante fazer um curso que pudesse juntar isso. Então, trabalhar desde os intervalos, passando por acordes, que é muito importante. Você ter esse processo de conhecimento de harmonia, Uhum. de trabalhar os acordes, não fazer só os acordes basicão ali, mas você Sim. ter pelo braço, trabalhar as inversões, trabalhar toda essa questão aí e juntar com a escala, com conhecimentos técnicos até de como você tocar isso. Uhum. Então a ideia é também, em paralelo, expandir essa parte online. Por quê? Porque é exatamente essa ideia do online. Eu posso chegar no mundo inteiro com online, Sim, é um Sim, alcance, com pô, certeza, é verdade. entendeu? diferente. Até não sei se a gente perguntou, se a gente passou meio batido. Você aprendeu a tocar com alguém, tendo aula, meio sozinho? Como que foi? Acho que a gente não falou disso, não. Né? Não, mas eu lembro. Isso mesmo, a gente não falou, e é uma ótima pergunta. Mas eu lembro que na história que você compartilhou com a gente, né, no resumo da sua bio, você se formou com Mozart Mello, é isso mesmo? No GT, foi. No MT. Eu vi que a sua bagagem acadêmica também não Foi, é só a foi. questão da paixão por tocar, mas a sua bagagem Sim, acadêmica Sim. também é academia, incrível, né? né? Ah, É bem legal. foi assim, eu comecei a tocar assim também. Foi uma das coisas que meu pai também segurou na época. Então comecei a fazer conservatório. Na época eu morava na Zona Sul. E andava muito na região do Brooklyn. Uhum. No Brooklyn velho ali. E aí estudei no conservatório que até hoje, outro dia eu passei na Avenida Santo Amaro e eu falei, deixa eu ver se ainda tem ali também, o conservatório ainda tá lá. Bate aquela nostalgia, né? Aquelas memórias. É uma região que eu gosto bastante, assim. Não só Uhum. pela nostalgia, mas a região, assim, eu gosto muito. E ali eu tive o primeiro professor de guitarra, que aí depois eu fui vendo também, conforme a gente vai tendo aula, tudo, e foi a primeira vez que eu vi o nome Mozart Mello. Por quê? Porque ele tinha sido já aluno do Mozart Mello. Isso em 1990, Aham. né? Então, Mozart Mello, desculpa, é um professor, é isso? Ou... vamos dizer, o Mozart Mello brincando, né? O mestre dos magos da guitarra no Brasil, entendeu? A quantidade, ele influencia gerações de guitarristas, pelo conhecimento que ele adquiriu, pela forma que ele dá aula, pela bagagem que ele carrega e por simplesmente não só dar aula de guitarra também, entendeu? Então você tem um papo existencial com ele, que ele faz questão de passar para os alunos, assim, também, Pô, com isso deve ser conversa, demais. entendeu? Isso é uma experiência. Então, o mestre Mozart né? Então, assim, mas eu fui ter aula com o Mozart mesmo só no IGT, isso 2000
Uhum. Me formei em janeiro de 2010, foi 1 ano e meio com ele lá no GT, me formei em especialização. Aí depois esperei 6 meses, depois fiz mais 1 ano e meio com ele, numa época que ele também dava aula em Pinheiros, com a turma, com a galera e tal. Também conheci uma outra galera, e aí você vai conhecer uma galera nisso, né? Então, mas vou mencionar do pessoal, a galera, assim, fantástica, assim, que eu cheguei a ter aula, pelo menos fiz cursos, assim, então dá pra falar. O Fernando Aldi foi o primeiro, meu primeiro professor. 90, 91, acho que 91, esse período. E... Enfim, aí eu tive... Quando eu fiz a faculdade de música, eu não contei, mas não fiz de guitarra, eu fiz de violão clássico. Só que assim, eu fiz 1 ano de violão clássico. Aí acabei parando. Esse 1 ano eu estudei com o Henrique Pinto. Não sei se vocês conhecem o Henrique Pinto. É um dos... Eu acho um dos maiores professores de violão, um dos maiores professores de violão do país e eu acho que do planeta. Tem um método, iniciação ao violão, né? Então, isso tem uns vídeos no YouTube que você encontra ele falando que eu acho que os principais métodos que a gente tem no Brasil foi do Isaías Sávio e o dele. Né? Então ele conta como é que surgiu esse método. É legal esse vídeo no YouTube aí. Como é que surge esse método, como é que ele começou a escrever a iniciação ao violão, tudo assim. Muito legal. Através da editora que entrou em contato com ele e tal, tudo. Então, antes disso, eu comecei a fazer aula de violão clássico foi com o Elmer, na Moca, na escola, né, o Elmer Stocco, também, mais um mestre, assim, fantástico, e ele é aluno do Isaías Sávio. Então... Muita gente, né? No período do GT também, eu posso citar também, eu estudei com o Eduardo Danui, eu estudei com o Edmilson Lazari, que foi onde eu fiz o Lei. Então, na própria faculdade mesmo, você pega professores fantásticos, assim, das matérias, né? De harmonia, de contraponto, a Karen de contraponto, fantástica. O Antônio Ribeiro também, de apreciação musical e harmonia, que eu adorava as aulas de apreciação, porque ele colocava... Uma das aulas foi bem interessante. Ele colocava a música, a gente tinha que adivinhar mais ou menos o período. Caramba. Legal. E... É tipo de cinema. é medieval. Mas vem do medieval até o contemporâneo, entendeu? Música clássica. Então, era fantástico. Que legal. Assim, então... E a gente vem vindo, fora cursos pequenos, né? Cursos de improvisação, com Lupa Santiago também, que veio da Berkeley, Souza Lima, né? A galera. Tem uma galera aí. Workshops também, né? Então você tem uma lista considerável aí, né? Sim, é verdade. Eu lembro, eu vi bastante coisa na sua lista. Até tava o Kiko Loureiro, né? Que hoje tá no Megadeth, que é uma das suas bandas de cabeceira, sim, né? Sim, Muito legal ver um brasileiro chegando, né? Numa banda assim de... O Kiko Loureiro, eu participei de um workshop que ele fez um dia inteiro no Souza Lima, assim. Isso foi em 2005, assim, bem legal. Ele tava lançando o primeiro álbum solo dele, assim. Já tinha lançado, né? E aí... Vocês abriram, inclusive, né, algo muito importante da gente mencionar na história do Crazy Rocks. Vocês abriram um show do Angra, né? Falando aqui de Kiko Loureiro, aproveitando. Dois Mancha, ainda. Né? Abrimos dois. Isso foi quando? 2018. 2018 foi. O Kiko Loureiro já tava no Angra, né? Então não foi com... Então a gente abriu os shows de Santos e de Sorocaba. Foram os maiores públicos, assim, que vocês chegaram a tocar? Deixa eu lembrar. No meu público com a banda, na verdade, aí o Cris, quando, né, ele pode contar por, assim, o público da banda, ele conta, mas o meu tocando com a banda, eu acredito que foi, tô pensando aqui agora, tô lembrando. Vocês abriram também pro Supla e pro Ira, né? Foi. Então, eu lembrei desse show agora, mas eu acredito que foi quando a gente tocou na Ilha Comprida, o projeto Ilha Verão. Cara, um palco na praia. Nossa, isso dá uma vibe muito foda, uma galera... Cara. Porque a gente abriu o dia, já era noite, né? Então, é aquela coisa, você tá abrindo, não tem muita gente, mas vem chegando. Quando você termina o show, você fala, caramba. Nossa, aquele mar de gente, sim. Sim. Não, e o legal, não é? Porque eles estavam mandando bem, porque também se a galera não curte, a galera não permanece ali, vai tomar uma breja, vai fumar um cigarro, e a galera curtindo, volta. a galera tocando, E exatamente. Deve Deve ser uma sensação muito louca, né? Você vê o tanto de gente assim,
engajando ali com o que você tá fazendo. Por conta do que você tá fazendo. E, aliás, é legal mencionar isso, porque assim, o movimento que a gente vem fazendo de conquistar da galera. Tem da galera que não conhece a banda, vai conhecendo e vai adorando as músicas. Né? Tem gente que nem tá vendo o show, seja no bar, ou seja até na praia mesmo. De repente você vê assim que você toca a música, o nosso som, né? O som autoral de ou vocês, do né? Rota do Rock ou o anterior, né? Dos EPs anteriores, do álbum anterior. Mas de repente o refrão gruda e elas já começam a cantar, cara, automático, assim. Puta, é fantástico. Meu, fantástico. Imagina. Então você fala, a recepção do autoral pra você ver assim. De repente não é que a galera não quer ver autoral, não tá colocando na prateleira. Sim, é verdade. Aliás, frase do Chris também mencionando aí. Entendeu? Não tá colocando, não tá sendo mencionado, entendeu? Pô, legal. Não, a gente tem que trazer o Chris, tem que trazer um dia vocês dois aqui. Vai ser legal, a gente vai fazer isso depois. Fala pra gente, você tem alguma influência contemporânea? O que você acha da cena atual? Tem algo que você consegue extrair, que você vê como uma influência positiva? Hoje que a gente comentou no começo, né, o quanto a questão comercial tá em alta, mas existe algo contemporâneo assim que chama a sua atenção? Não tão contemporâneo, assim, coisa de 10 anos, assim, mas tem uma banda chamada Animals as Leaders, é instrumental. Cara, é doideira, assim, é muito legal. Do Tozinha, deixa eu ver se eu vou, Tozinha Base, que é ele toca com uma guitarra de 8 cordas. Então tem umas experimentações muito loucas, assim. E é bem legal, né? Então tem as partes pesadas, tem umas partes meio eletrônica, não eletrônica dançante, mas misturado com sintetizadores e tal. Uns timbres bem clean, ao mesmo tempo pesado. É legal para conhecer. Mas assim, se pegar o que tá rolando na mídia maior assim tal, nada que me chame muito a atenção assim. Tem os plágios, né? Enfim. Os remakes, né? Por assim dizer, mas Plágio tipo Greta Van Fleet, assim. Então assim, vamos nessa, né? Então coisas que sei lá, né? Enfim, aí você vai e ouve o Led Zeppelin mesmo, né? Então, mas até comentei com o Henrique, tem uma banda do Rio que eu gosto bastante, assim, chamada Cryor, né? Então, death metal melódico, né? Pra quem um som mais pesadão, assim, é bem legal, assim. Você percebe a influência deles, tanto que eles têm um cover, né, do Children of Bodom, mas percebe a influência do Carcass e bandas do estilo, assim, mas é bem legal, assim, uma banda nacional, né. Quem mais? Eu acho que coisas que a gente também pode falar que tem um som moderno, mas que já estão 20 anos aí, né? Então, por exemplo, o Nevermore, na fase 7 cordas, o Jeff Loomis, guitarrista, né, foi do Nevermore, o trampo dele solo, que ele tem aquela pegada de Shredder, a influência de Jason Becker, Malmsteen, mas joga ali nas 7 cordas, puta, legal, é fantástico. E o Arch Enemy também, que é um death metal melódico, com a entrada dele também, então, mas são bandas que já estão aí, né? Então o Arch Enemy tá quase 30 anos na estrada aí também. Eu lembro de ter visto nas minhas revistas Metalhead, Road Crew, ele aparecia em matérias nessas revistas. Entendeu? Mas eu acho legal, falando, né, do Arch Enemy, que eles vão renovando o som. Vão se reinventando conforme o tempo, né? Então ele continua soando ainda o metal moderno, pesado, mas não é aquele metal moderno no sentido pejorativo, né? Uma coisa ligada ao tradicional, mas tem um baita de um som, assim, um puta de um som. Muito bom. Eu acho... se for pensar em hard, rock and roll, putz, aí eu não tenho muita referência ainda. Não consegui ver alguma coisa que me chame a atenção pra falar, não, cara, isso definitivamente... Porque o que eu ouvi é muito, na verdade, tá muito mais pop do que rockão mesmo, por falar assim. Né? Então aí nesse sentido aí eu ouço os medalhões ainda. Mas provavelmente tem, cara. Tem que garimpar, o que a gente falou. Exatamente, né? Procurando você encontra. Sim. Você tem filho? Não.
Eu já ia perguntar como seria a relação ali com o pequeno gafanhoto do heavy metal. Não, cara, ainda não tem um herdeiro ainda. Legal. Teve algum momento assim que você pensou ou chegou perto de desistir, dar um passo pra trás nessa jornada aí? É uma boa pergunta. É uma boa Ótima pergunta, é uma boa pergunta. Não de fato, assim. Às vezes a gente, num dia que você tá mal-humorado, você fala, vou parar com isso. Mas não de Nada decisão. assim só grave, de humor realmente, mesmo, Só né? do dia específico. No dia específico. assim, né? Depois, na verdade, 10 minutos depois, você fala, não, imagina. Mas faz parte, né? Não, Quando- imagina, verdade, não. verdade. Besteira. Quando volta pro eu verdadeiro. Era só pra, em vez de você xingar, você falar isso, sabe? Tipo, de vez de É. falar um palavrão, você, puta merda. Não, você fala que, não, vou falar isso agora, puta merda, melhor falar isso. É, Não tem. porque faz parte também, né? Mesmo você vivendo do que você gosta, sempre tem aqueles dias de trabalho, né? Os Não tem momentos de como, sempre tem os momentos dificuldade, de dificuldade, estresse. esses momentos Tem, acho que você- faz parte desse, exatamente disso. Você, às vezes, tá agindo pela bússola, né? Aham. Ou seja, seguindo o plano. Você não tá enxergando muito bem nesse momento, né? Tem que esperar, que nem você tá numa estrada com uma névoa, você sabe que você tá na estrada. Você não tá enxergando muito bem, mas você tá ali na estrada. É verdade. Então você, às vezes, segura um pouco, puxa né? Diminui a velocidade, mas você tá na estrada, então você segue a estrada. Aí você consegue enxergar melhor aquilo, beleza, agora a gente deslancha. Sim. Então acho que essa analogia aí É verdade. serve bem, assim, Muito bom. pra isso. Mas eu acho importante, assim, a galera, né, as pessoas irem atrás dos sonhos. Uhum. Então, mas, assim, ir atrás dos sonhos, mas não assim, eu vou ser feliz quando eu realizar o meu sonho. Não. Exatamente. Ser Porque feliz durante senão- o percurso. É né? igual a aquela, realização. fazer a analogia exatamente. besta, né, mas é igual você vai no boteco e você fala, fiado só amanhã. Exatamente. Vai ser sempre Eu assim. sempre reparei muito nesse barato do Fiat Sua Manhã. Entendeu? Vai ser Genial. sempre assim, você nunca vai chegar, entendeu? Então, assim, você se joga no que você tá indo, mas você vive o hoje, né? Então, Sim. Desfrutar Por mais cada que- dia o aprendizado. por mais que de repente você esteja vivendo uma situação desfavorável, no sentido, sei lá, às vezes financeiro ou emocional, mas eu acho que você ser grato por você já estar nesse caminho. Porque Demais. com certeza você vai estar no sentido de realização na frente de muita gente que ainda não tomou essa decisão. É aquela história não é sobre o destino, é o percurso. É o em si, né? percurso. É isso mesmo. E assim, às vezes nós mesmos, é normal que a gente questione isso, às vezes fala, né, mas não que seja balela, mas hoje eu não tô num dia legal. Mas mantém, porque é essa constante que vai te fazer virar tudo. Sim, né? vai Então fazer é a chegar lá, disciplina. né? Exatamente, É verdade. Exatamente. Então é um processo, né? Uhum. Então você tem que trabalhar, no caso assim, bem isso, corpo, mente e espírito. Você trabalha Uhum. conjunto Essa para poder, tríade. Não, Entendeu? perfeito. cada um do seu jeito, da sua maneira, no que cada um acredita, seja o que for, assim, mas assim, a saúde geral, assim, é o mais importante, a realização. E o seu, eu queria te perguntar duas coisas, na verdade. O seu melhor momento, assim, dando aula, alguma coisa que te marcou. E na parte dos shows também, seja na produção ou no net de conteúdo, ou nas apresentações, assim, os seus melhores momentos nessas duas vertentes aí que você vive. É, assim, Cara, tiveram episódios que ficaram marcados, Sim, assim, você fala, sim, nossa, esse sim. dia, Eu acho ou esse que, momento. acho que se eu pensar de estrutura, vamos dizer, as audições Uhum. dos alunos, se eu pensar na questão de estrutura, acho que o melhor momento foi a audição que nós fizemos em 2019, na escola, no teatro próximo à escola assim e tal. No geral, toda audição é sempre muito bacana, no sentido de que você vê um resultado de um trabalho. Uhum. Isso aí é um ponto muito legal. E você vê que, de repente, o aluno entra nervoso lá, e aí ele sai com aquele... Você sai com aquele alívio, mas você fala, até, eu saio aliviado, mas não é um bicho de 7 cabeças. Aham. Sim. Né? putz, Cara, não é tão... Agora eu quero voltar, eu quero ir lá de novo. eu quero tanto fazer, que ele né? vai depois e repete, entendeu, a dose. Então isso é legal. Com a banda é o mesmo processo também. É esse processo de amadurecimento constante que a gente vive, Uhum. seja musical ou seja de entrosamento, né? Uhum. De família mesmo. Agora, se for pensar de shows mesmo, acho que teve aquele ali pra mim, né? Junto com a Uhum. banda, eu com a banda.
Aquele da Ilha Verão lá, na Ilha Comprida, que foi Aham. com um público grande, estrutura fantástica. As aberturas do Angra. E a vibe também, né? A vibe, exatamente. As aberturas do Angra também. E outro ponto importante, eu acho que foi o EP Rota do Rock também. Pra gente também foi pra mim e pra banda. Isso acho que se cada um da banda vier e vai comentar a mesma coisa, assim. Foi um divisor de águas muito importante, assim. pra E é um gente. nome muito legal, né? Eu curto Rota Rota do do Rock. Rock, bem old school, assim, bem clássico Exato, mesmo. exato. Bacana. Retomar, né? Vamos voltar Voltar pra pra Rota do Rock. é verdade. Exatamente. Muito importante. Tanto que na música, na letra da música tem, né? Aham. Né? Se A ouvir a retomada letra do rumo, né? Em busca de um sonho. Né? Então, Demais. mas aí E você falou desse relacionamento bacana com o pessoal da banda. Você teve alguma experiência meio que oposta, digamos assim, de às vezes... Tô te perguntando porque eu sei que você já foi de outra banda também, Sim, né? sim. E alguma coisa assim, alguma frustração nesse sentido que rolou? não, às vezes, o que você tem às vezes são diferenças que aparecem, mas nunca tive nenhum problema muito, muito grande, assim. O fato de vocês separarem, né? A questão, tipo, membro da banda e pessoa é algo que ajuda bastante nisso, né? Teve alguns projetos que às vezes, isso até fora de, aí é mesmo como é que é, ocasional, né? Você vai, faz uma apresentação, ou você é contratado, que não flui legal. Mas aí é um processo que não se arrasta, né? Então é uma coisa que, não fluiu, então beleza. Então, Vira Não a chega a página, Vira a gerar página, segue a essa vida, né? turn the expectativa, page digamos. e vambora. Entendeu? Mas acho que o legal de se tiver que mencionar um capítulo bem, bem interessante que foi assim, que foi essa virada 2009, 10, assim, comigo, foi estar tocando no Caverna Leste. Uhum, Foi- tem o CD você, lá, inclusive. Você também conheceu, tem um CD, entendeu? Então foi muito importante pra mim também. E nesse mesmo período, ter tocado né, feito o cover do Testament. Eu demando Então, que o exercício técnico durante esse período foi eu incessante, fazia as né? guitarras do Alex, né? Aham. Alex Skonek, então foi que eu sou fã também, esse meu lado também, eu acho que 2 guitarristas pra mim muito importantes, assim, tem várias fases e vários guitarristas mas sempre tem vamos dizer assim, um número de 5, 6 ali que estão sempre presentes, assim, que é a minha influência eterna, né? Sim. Então o Alex é um deles também, por exatamente conciliar esse lance de tocar música pesada, e ele é um guitarrista de jazz também, né? Tem os Incrível. projetos dele de jazz, assim. Então, Aham. e nesse sentido também, se eu puder falar de influências na guitarra, cara, tem muito guitarrista bom, e muito cara, assim, que eu gosto de ouvir, assim. Qual que você acha melhor, assim? Não sei se é uma resposta. Vocês têm vários, né? Normal, mas... Então, Tem o que eu algum? gosto de ouvir, eu acho que, sei lá, se você falar em Satriani, vai... Eu ia falar dos dois, porque eu É adoro. referência máxima, entendeu? Isso, é. Mas assim, eu adoro. Aham. Mas se eu te falar exatamente esse lance eu acho que o Matt Friedman, pra mim, é fantástico. Aham. Fez parte da fase clássica do Megadeth, mas ele já tinha uma carreira antes, com o Jason Becker, e eles tocaram no Cacophony, era um duo de guitarras com uns temas neoclássicos, umas doideiras, assim, dificílimos de tocar. Uhum. Tem muito guitarrista. Eu gosto desse guitarrista que de repente não tem uma carreira solo, mas eu admiro pelo jeito que toca e tal. Então, o Dave Mustaine mesmo, Sim. do Megadeth. Brasileiro, tem algum assim que você curte? Então, tem. Eu vou tentar puxar, na verdade, mais especificamente, né? Não só brasileiro, mas algo mais fora, assim, da cena. Digamos, eu vou trazer um exemplo aqui que eu particularmente curto muito, mas que teve muito tempo atrelado ao pop, nunca fui tão dedicado ao rock, mas é reconhecido como um dos grandes guitarristas brasileiros, que é o Pepeu Gomes. Sim. O Pepeu é fantástico. Aham. Robertinho da Também, Recife, né? também. Eu gosto, assim. O cara cantava Baby Doll de Nylon e depois Eu- um puta de um show heavy metal, assim, Eu acho, impressionante. mas o que eu tenho, assim, são fantásticos eles, mas o que de repente me influencia diretamente, eu posso falar o Mozart Mello, Aham. né? O Vander Tafo, Sim. que é fantástico também, foi fantástico, onde ele quer que esteja agora, né, o lado, né, do outro lado. Aham. O Guardanui, Kiko Sim. Loureiro, Marcelo Barbosa, Uhum. então acho que esses nomes são os principais, assim, Suas que eu- principais influências nacionais. nacional, Tem o Luiz Carlini também, Tutti Frutti, com a Rita Aham. Lee, que em 2019 na Music Show ali, na Feira da Música, eu conversei com ele
tive uma conversa, ele legal, tava lá, bacana. passou no stand lá, falei, nossa, Luiz Carlini, tio. E eu falei, putz, né, Carlini, eu tenho meu Tutti Frutti em vinil ali que eu quase furei ele de tanto ouvir. Aí ele parou assim, olhou e falou, cara, eu era muito jovem, né, tipo, coisa assim, esse álbum eu gravei há 45 anos, assim. E aí ele parou por um tempo, ele deu aquela brisada, sabe? Sim. Aquela viagem. E eu acho que ele pensou nessa longevidade, né? Exatamente, Aham. cara, uma coisa, nós éramos muito novos, assim, tudo tal, e ficou, né? Não, mas imagina, deve ser incrível o cara ouvir isso 45 anos depois do Porra. trabalho do álbum, né? Foi. Independente de Tanto como. que marca a vida das Foi. pessoas. Aí veio pra ele, eu sou moleque, né? Aham. Um moleque falando que, nossa, mas você. O álbum é mais velho que eu, né? Muito legal. Então, eu acho que foi isso. Mas outros, assim, tem muito guitarrista, né? Então, tem do lado Fusion, que depois eu, com o tempo, 2000 e pouco, eu fui conhecendo e aprendendo guitarras, né? Então você tem, sei lá, Scott Henderson, você tem. Então aí a galera pode ir pesquisando também, né? Frank Gambale, John McLaughlin, mano, gente que você vai ouvir e você fala, mano, os caras faziam isso na década de 70, cara. Tipo, John McLaughlin. Eu viajo muito nisso, na questão dos recursos da época, assim, os caras conseguirem fazer Aldi uma Meola, obra-prima, e cada um com a sua pegada, com o seu Aham. estilo, uma né? identidade mesmo, né? Entendeu? Então, tem um que eu gosto muito também, que trouxe essa pegada pesada, assim, o jeito de tocar, o Gary Leonard, americano. Uhum. Tem muita gente. Gente boa. Muita gente. Jeff Loomis das 7 cordas, que isso me influenciou diretamente. Eu vi o Steve Vai com 7 cordas, queria ter umas 7 cordas, mas quando o Nevermore, que eu vi o Choque de 2001, apareceu tocando o álbum inteiro, 7 cordas, né? Bandas também que utilizavam não diretamente as 7 cordas, mas afinações mais baixas, tipo guitarra barítono, ou afinação em si bemol, tipo cara, que eu já gostava. Mas quando esse lance das 7 cordas, eu falei, cara, putz, eu quero umas 7 cordas, assim. Eu acho legal pra explorar as possibilidades, assim, Sim. tocar um som pesadão, assim, Aham. bem pesado, né? Você hoje, qual o conselho que o Ulisses de hoje daria pro Ulisses de 20 anos atrás? Aí ele fala, não investe nesse negócio de música não, caga a proposta. Fica na FINAG, quando terminar você vai pra Livraria Cultura, esquece tudo isso daí. Cara, eu acho que, tipo, continuar no caminho, esse o caminho. Só segura um pouco a ansiedade, não precisa ficar tão ansioso, porque vai dar certo, vai dar certo, vai acalmar. Mas esse é o caminho. Respeite o tempo das coisas, né? Exatamente. Se mantenha fiel no propósito. Cara, né, tipo, não precisa, a ansiedade não precisa consumir. Uhum. Segura aí que tá no caminho certo. E é impressionante como no dia a dia a gente perde a mão disso, né? A gente só consegue analisar de fora o quanto a ansiedade toma conta às vezes Porque a gente da tá né? inserido, tá inserido na coisa, né? No problema ali, tudo. Então, pra você consegue enxergar melhor quando você tem uma visão periférica, né? Isso seja Então, por estar fora da situação ou 10 anos depois quando se tem uma maturidade maior, É. né? Mas acho que sempre quando você tem alguma atividade nova, algum desafio novo, em algum momento você perde aquela visão de longe, né? Porque você tá no meio ali resolvendo a Verdade. coisa. Sim. Então, você tá trabalhando, tá no foco ali, você fala, cara, tô indo pela bússola agora. Tô indo pela bússola. Muito bom. Pô, então, muito bacana. Obrigado aí, Ulisses. Espero que tenha gravado, que o Ben tá bebendo, não tenho certeza. Mas vamos torcer, né? O bem secou, Se não foi pelo engradado menos, de 600 de Heineken, meu Deus. Tá jogado ali no chão, não entendi. Mas pelo menos foi uma boa conversa. Valeu, Liz. Muito Obrigado obrigado mesmo pela por sua ter vindo. presença. Eu agradeço, demais. assim, obrigado, né? Pela oportunidade aí, pela conversa, assim, foi demais, assim. Começou, foi passando filme, assim, né? Da minha vida agora aqui. Uma retrospectiva, né? E aí eu quero convidar todos a seguir as minhas mídias sociais ali da escola, né? Então, no Instagram, no YouTube, Facebook, digitar Ulisses Reis vai aparecer. Espaço Musical Arte e Vida e, claro, né? Chris and Rocks também. Então, a galera aí, curtam aí, né? E comece a seguir aí. Então é isso aí, fechou. Galera, muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo episódio. Valeu, hein? Tamo junto.